a gente vai falar de uma forma mais profunda sobre um princípio de vida que eu sigo, que eu já falei algumas vezes aqui na live, mas agora a gente vai destrinchá-lo, tá? É o princípio do ganância, medo e impaciência geram prejuízo, tá? Depois a gente vai falar sobre qual que é a forma correta de constituir um fundo de emergência, uma reserva importante. A gente vai falar sobre o triângulo de Nigro, veja só, uma forma importante de você tomar uma decisão, né? É um decision making ali no seu dia a dia, tá? E a gente vai falar sobre alguns outros assuntos também importantes, tá bom? Pessoal, parabéns e vamos lá. Quando a gente está falando de ganância, medo e impaciência, da onde que veio isso daqui? Eu estava refletindo sobre o porquê que eu tomei algumas decisões erradas na vida. Então, por que quando eu comecei aos 18 anos eu quebrei? Né? Por que as pessoas elas olham para um comercial, não entendem nada e quebram e perdem dinheiro? Ficam gananciosas. A culpa é do comercial? Pode ser, mas a culpa é da pessoa? Com certeza, tá? A culpa não é só de quem vende, a culpa é de quem compra também. Tudo bem que quem vende sabe mexer com alguns gatilhos, mas quem compra não pode ferir esse princípio. Se você está comprando pela ganância, ou pelo medo você está fazendo alguma coisa, ou você está sendo impaciente, já era, você vai tomar a decisão errada, tá bom? Como que funciona isso? Primeiro, tudo que eu estou falando é por um único motivo, porque eu não quero que você trabalhe pelo final de semana, porque eu quero que você trabalhe pelo seu futuro, porque o meu objetivo aqui é fazer com que você tenha tanta liberdade quanto eu tenho, tá bom? Então, como eu estou falando de trabalhar pelo futuro, da onde surgiu isso? Eu estava em Salvador, estava lançando o meu livro, eu estava numa noite de autógrafos ali, eu fiz um roadshow pelo país. Um dos lugares que eu passei foi Salvador. E em Salvador aconteceu uma coisa muito louca, né? Não sei quem é de Salvador aí, quem são os teus de Salvador, mas eu fiquei muito feliz lá, eu me senti muito acolhido. Eu estava no shopping lançando o livro lá, não lembro direito o nome da livraria, mas quando eu voltei pro meu hotel, amor, por favor, ajuda com o Tarantino. O Tarantino tá pirado, pessoal, vocês não tem noção aqui. E aí eu lancei o livro, eu voltei pro hotel de noite, né, de madrugada. Era um sábado, né? Eu voltei pro hotel, eu tinha ficado num hotel bem legal, eu acho que era, sei lá, nem lembro, 17º andar talvez, 11º andar, era bem alto. E o hotel ele tinha uma vista para uma avenida bem movimentada. Era 1h da manhã, 2h da manhã, tá? E tinha muito carro indo, assim, indo, vindo. Eu falei, caraca, é quase 2 da manhã e esses carros estão frenéticos, indo e vindo. Pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Olha esse maluco aqui, ó. Neném, deixa eu fazer a live, por favor. Isso, fica aí no sofá. Fica aí, hein? E aí eu tava lá no hotel, tava olhando para a avenida, os carros indo e vindo, e eu comecei a me questionar. Eu falei, caraca, esses carros eles estão num final de semana, num sábado, indo sei lá para onde, né? Então eu entendi que eles estavam indo para uma balada, ou para algum evento, ou para alguma festa. E como eles estavam fazendo isso, eu fiquei pensando, caramba, esses caras aqui, eles estão indo extravasar, concorda? Eles estão indo sábado esse horário, estão indo extravasar, estão indo para uma balada, estão indo para uma festa, eles vão tomar todas, eles vão encher a cara, eles vão curtir muito ali, né, na concepção deles do que é curtir. E aí, como eles vão curtir muito, eles vão dormir muito tarde, eles vão acordar muito tarde no domingo, eles vão passar domingo ansiosos pela segunda-feira, porque amanhã já é segunda-feira, e aí o ciclo vai continuar. Eles vão trabalhar de segunda a sexta para um chefe que eles odeiam, vão fazer algo que eles odeiam fazer, vão trabalhar para pessoas que eles não se importam com elas e nem elas se importam com eles, porque essas pessoas são chefes, não líderes, igual eu mostrei para vocês nas lives anteriores. Então, essa vida é um saco. E aí, essa pessoa entra num ciclo de trabalhar só pelo final de semana. Só que trabalhar pelo final de semana é pouco, né? Você não trabalha pela sua liberdade, você vai trabalhar para pagar a conta. Então, é por isso que eu quero que vocês trabalhem pelo futuro. E aliás, Jonas, estive no shopping um dia desse, só que você estava muito longe, cara. Não deu para eu te chamar, não. Bom, agora, por que você nunca
você nunca pode ferir o princípio da ganância? Tá? Parece idiota. Ai, que simples, Thiago, você já falou sobre isso e tal. Mas não é simples. Porque se você ferir esse princípio, você pode perder todo o seu dinheiro. Igual eu já perdi. Eu passei por isso. Eu sei como é. Mas sabe que para mim foi até bom isso ter acontecido. Porque eu comecei na bolsa, eu comecei no mundo dos investimentos da forma errada. Então eu aprendi muito cedo. O problema é aprender muito tarde. Imagina você aprender muito tarde. Putz, você pode ter um prejuízo enorme aqui, enorme, tá bom? Então, tem alguns momentos que eu separei que são exemplos de quando você pode ser submetido à ganância, tá? E tem milhares de pessoas hoje, eu digo milhares, tomando decisões pela ganância. Então, um cassino é um exemplo prático, né? É ganância, tá bom? Você tem pirâmides financeiras, né? Todo dia, a minha equipe sabe. Quem que tá aí da equipe do Primo? Quem que tá aí? Gui, Kaique, Hugão, Lucão, quem que tá aí? Porque o que a gente vê? Todo dia devem chegar umas 100 mensagens ou mais, tá? Sobre pessoas perguntando sobre pirâmides financeiras, tá? Pessoas perguntando sobre pirâmides financeiras. LV também tá aí, a K. Então, todo dia chega alguém e fala assim, vale a pena a Alcatel Investimentos, vale a pena a Unique Forex, vale a pena não sei o que lá, não sei o que lá. E aí você pega uma pirâmide como a Alcatel, por exemplo, que já foi pro saco aí, óbvio, né? E acontece um processo natural em que as pessoas elas ficam se negando, né? Elas perguntam para mim se é pirâmide, eu falo que é, e aí as pessoas ignoram a minha opinião, porque elas estavam sendo guiadas pelo viés da confirmação. O viés da confirmação é quando você só escuta aquilo que confirma o que você já imaginava, tá bom? E aí, quando você busca uma mentalidade muito alta, você acaba aceitando, às vezes pela ganância, você vai perder todo o seu dinheiro. Tá? A Alcatel tinha, acho que 150 mil pessoas, talvez, e ela quebrou, obviamente, tá bom? Pega ações da Magazine Luiza, né, que cresceram aí 2.700%. Nos últimos 5 anos. Eu postei no meu Stories que subiu lá 2.700%. E aí as pessoas, muitas vezes elas querem investir agora, que as ações já subiram, e não antes, quando elas não tinham subido ainda, tá? Então essa ganância faz a gente tomar a decisão errada. Faz geralmente o quê? Em resumo, comprar caro. Faz a gente comprar caro, tá bom? A OGX, né? A OGX na época tinha bombado, cresceu pra caramba, subiu pra caramba. De repente as pessoas começam a querer comprar as ações de OGX quando elas já subiram, né? Pega ações de Mundial, eu postei no meu livro, ela subiu, assim, tinha dia que subia, eu não esqueço, eu estava lá na bolsa na época e um dia as ações de Mundial elas subiam 50%, no outro dia subiu mais 50%, no outro dia subiu mais 30%, mais 50%. E aí eu começava a olhar para aquilo e falava, caraca, é só comprar, imagina, você compra 100 mil reais, amanhã você tem 150 mil reais. O que acontece? No outro dia ela sobe de novo. Aí eu falo, caramba, eu devia mesmo ter entrado. Aí no outro dia, sobe de novo. E aí eu falo, putz, eu devia ter comprado. Quando a pessoa resolve comprar, é quando o mercado pega ela de calça curta. Geralmente é assim, tá? E aí, quando eu estou falando de pegar com calça curta, né? Tem um exemplo de um livro que ontem o meu amigo Richard falou, que é o How to Lose $1 Million. É a história de um cara que conta como ele ganhou $1 milhão, realmente investindo, tradando, e aí depois ele tomou uma posição muito agressiva, que poderia transformar $1 milhão em $10 milhões. O mercado esperou até ele não aguentar mais. Uma semana depois que a posição dele foi zerada, o mercado foi para a direção que ele gostaria que fosse, tá? Ou seja, esse $1 milhão teria virado mais de $10 milhões, tá? Bom, o medo é muito importante. As pessoas elas têm medo e por isso elas vendem barato. As pessoas têm medo e por isso elas vendem barato. Então, por exemplo, sabe a Vale do Rio Doce? Aconteceu o problema de Brumadinho agora, tá bom? Aconteceu o problema de Brumadinho. Não estou julgando o lado ético das coisas e tal, já falei sobre isso no YouTube. Vou falar só sobre a ótica financeira aqui. As ações de Brumadinho, Tarantino fica alucinado, espero que você não consiga ouvir o que acontece aqui. o Tarantino, a Vale, ela, quando teve o problema da barragem lá de Brumadinho, as ações caíram, acho que foram quase 30%, tá? E depois talvez caíram um pouco mais. O que aconteceu aqui? Muitas pessoas, muitos investidores por medo ficaram desesperadas.
E essas pessoas desesperadas, elas venderam tudo lá embaixo. Só que essas ações de Vale, que caíram ali esses 30%, subiram a mesma coisa ou até mais alguns dias depois. Essas pessoas com medo venderam barato, entendeu? Então, se você sentir que você está tomando uma decisão por medo ou ganância ou impaciência, tome cuidado, reflita, peça opiniões e conhecimento de terceiros, tá bom? Mas por que a gente toma muitas decisões baseadas no medo? Porque a gente só sobreviveu por causa do medo, né? Antigamente a gente tinha medo, né? E por isso que a gente corria, a gente via um bicho lá longe, nosso medo já sentia um negócio e a gente saia correndo, né? Então a gente tem esse instinto natural na nossa mente, no nosso corpo, tá bom? Só que como que você vai fazer para tomar decisões na sua vida, né? Principalmente decisões financeiras? Você vai utilizar o que eu chamo do triângulo de Nigro, tá? O triângulo de Nigro. Mas antes eu queria só te contar duas frases que eu separei, que eu acho que fazem muito sentido também, que é o seguinte: quem não lutar pelo futuro que vier, vai ter que aceitar o futuro que vier, certo? Então, se você não lutar pelo futuro que você quer, aliás, se você não lutar pelo futuro que você quer, você vai ter que aceitar o futuro que vier, né? Então, é isso que a gente está fazendo aqui de manhã, pessoal. É isso que vocês estão fazendo aqui. É isso que eu estou fazendo aqui, tá? É isso que a gente está criando. Por isso que eu sempre agradeço demais quem compartilha essas lives aqui de manhã, quem tira print aqui dessa live, marca nos stories, me marcando as hashtags do desafio, o mundo é dos primos, do 1.000 ao milhão, tá? É isso, a gente precisa lutar pelo futuro que a gente quiser, senão vai ter que aceitar o que vier. Isso é ridículo, é ruim, tá bom? E eu nunca esqueço quando eu estava conversando com um grande CEO, e esse CEO ele falou para mim o seguinte, que as pessoas, elas não entendem uma coisa. Se eu sentasse agora na frente de um candidato para trabalhar para mim ou para alguém, e eu conseguisse mostrar para esse candidato que daqui a 5 anos ele estaria rico, milionário, satisfeito, melhor, desenvolvido, atingindo algum propósito, crescendo, ganhando muito, essa pessoa poderia, inclusive, acabar até trabalhando de graça para mim, tá? Esse é o negócio. Ó, o Vilhena aí também. Só que o problema é que as pessoas não falam de futuro. As pessoas, elas ficam no campo do presente aqui. Elas ficam no campo no campo do, cara, quais são os meus benefícios? E hoje, como é a minha rotina hoje? Enquanto que o que a gente quer é o que vai vir amanhã e a gente tem que pagar o sacrifício hoje para colher, né? Se a gente não plantar, a gente não colhe, tá? E a gente precisa ter muito claro o nosso objetivo. Porque imagina que a gente tem um carro, tem 4 pneus, né? Tem 4 pneus, 4 rodas, e cada roda está rodando numa direção. Você está lá numa avenida, cada pneu está rodando para um lado, você não vai sair do lugar. Então você precisa ter um direcionamento, você precisa ter aonde você quer chegar, tá? E eu vou mostrar para você, hoje vocês vão sair da live aqui sabendo exatamente qual é o objetivo financeiro de vocês, tá bom? Imagina que vocês fizeram alguma viagem. Qual foi a última viagem que vocês fizeram? Né? Pensa aí, para onde que eu fui na última viagem? Nessa última viagem, eu não sei, vocês foram para praia, às vezes vocês foram para os Estados Unidos, vocês foram para outro país, vocês foram para casa de campo, né? Nessa viagem vocês sabiam para onde vocês iam, certo? Como vocês sabiam para onde vocês iam? Fui para Floripa e cruzeiro. Como vocês sabiam para onde vocês iam, vocês conseguiram se planejar. Então vocês pensaram nas roupas que vocês iriam levar, no dinheiro que vocês iriam levar, no transporte que vocês iriam tomar. Então, como vocês pensaram em tudo isso, vocês conseguiram chegar lá. Se vocês não soubessem para onde vocês iam viajar, será que vocês iriam conseguir chegar lá aonde vocês chegaram? Talvez não. Provavelmente não. Acho que absolutamente não, tá? Então, se você não souber onde você quer chegar financeiramente, você não vai conseguir criar uma estratégia para chegar lá. E você não vai conseguir aplicar corretamente o triângulo de Nigro, tá bom? Então, como que você faz para saber aonde você quer chegar? Onde você quer chegar tem a ver com liberdade financeira. Tá calor aqui. Onde você quer chegar tem a ver com liberdade financeira, tá bom? Então tem a ver com eu poder ganhar tanto dinheiro por mês a ponto de eu poder parar de trabalhar, tá bom? A ponto de eu poder parar de trabalhar. Então, como que eu faço para calcular isso? Vocês pensam em quanto vocês querem ganhar por mês,
quanto vocês querem ganhar por mês. Ah, eu quero ganhar, sei lá, 5 mil reais por mês. Tá? Eu quero ganhar 5 mil reais por mês. Se eu quero ganhar 5 mil reais por mês, quanto que eu preciso ter de patrimônio investido para que só os rendimentos gerem essa renda que eu quero, esses 5 mil reais por mês? Quanto que eu preciso ter? Né? Só que a pegadinha aqui é que o pessoal faz uma conta muito idiota. Né? Eu tenho 1 milhão de reais, então se eu quiser parar de trabalhar, vai render 10 mil reais por mês e pronto, acabou. Não, você precisa considerar a inflação, você precisa considerar um rendimento acima da inflação, o imposto de renda. Então, para não te mostrar como calcular tudo isso agora, que isso é muito mais complicado, isso daí é coisa que eu ponho no meu curso, por exemplo, que não está aberto as inscrições, nada disso. Então, o que eu faço para facilitar essa conta que você possa ver de cabeça e nem precisa de calculadora, tá? Você vai pegar esse número que você quer ganhar por mês e vai multiplicar por 300, tá bom? Você vai multiplicar por 300. Então, por exemplo, eu quero ganhar 5 mil reais por mês, só de renda, tá? Para eu ganhar 5 mil reais de renda, eu precisaria ter 300 vezes isso, ou seja, eu precisaria ter 1,5 milhão isso, 1,5 milhão. Quem acompanha há bastante tempo, o primo já entende desse cálculo aqui. Então, 300 vezes 500 vai dar 1,5 milhão. Se eu tiver 1,5 milhão em aplicações, principalmente que gerem renda, tá? Eu falei ontem no vídeo do YouTube que eu subi sobre um vídeo de renda, né, de como ganhar 300 reais por dia e tal. Até foi engraçado que uma galera entrou realmente acreditando que iria ganhar 300 reais da noite por dia. E eu já começo o vídeo falando que não, você vai ter que trabalhar e tal, mas enfim, eu mostro que o fundo imobiliário é uma possibilidade de renda. Então, se você tiver 1,5 milhão, você consegue só de rendimentos ganhar esses 5 mil reais que você busca. E agora que você já sabe qual é o seu objetivo, 1,5 milhão, aí agora você consegue criar uma estratégia. Você consegue criar uma estratégia. Eu vou te ajudar a desenvolver a estratégia ao longo das próximas lives. Eu vou te ajudar a trabalhar os pilares que enriquecem, ou ganhar mais dinheiro, sua mente, investir melhor seu capital, gerenciar melhor seus gastos, gerenciar melhor suas finanças pessoais de forma estratégica, tá? Mas eu queria aqui falar sobre o Triângulo de Nigro. O Triângulo de Nigro, ele é um tripé, tá? Ele é um tripé que tem 3 pontas, um tripé não, um triângulo, né? Tem 3 pontas. E por que 3 pontas? Porque toda vez que você for analisar uma aplicação, você vai olhar para 3 coisas: rentabilidade, risco e liquidez. Rentabilidade, risco e liquidez, tá bom? Então, imagina, se você tem um investimento que rende 10% e um investimento que rende 10%, você está falando aqui da rentabilidade. Você vai escolher o que tem a maior segurança. Poxa, se ambos têm a mesma segurança, mas no campo da liquidez, liquidez é a velocidade que você consegue resgatar algum investimento, tá? Eu consigo resgatar a qualquer momento, liquidez alta. Eu consigo resgatar daqui a 30 dias, daqui a 1 ano, liquidez baixa, tá? Então, se a rentabilidade é a mesma, a segurança é a mesma, e na liquidez um você resgata a qualquer momento e o outro você só consegue resgatar daqui a 1 ano, é óbvio que você vai querer aquele que você pode resgatar a qualquer momento. Então, sempre que você for escolher uma aplicação, você vai escolher de forma relativa. Então, o que você vai fazer? Seu assessor de investimentos, seu gerente, seu amigo, seu youtuber favorito, seu guru de finanças, alguém vai te falar de alguma aplicação. Você pegar essa aplicação e você vai colocar do lado dela outras aplicações com perfis semelhantes. Estou falando de renda fixa? Vou pôr renda fixa. Estou falando de ações? Vou colocar ações, tá? Então, eu vou colocar aqui do lado as opções que eu tenho. Vou analisar essas 3 coisas. Rentabilidade, qual rende mais? Risco, qual tem maior risco? Liquidez, qual tem a maior liquidez? Qual tem a menor liquidez? Se eu olhar para as aplicações sob essa ótica, eu vou conseguir tomar decisões sempre muito melhores. Porque se eu aplicar isso na prática, eu vou conseguir comparar desde coisas óbvias, como poupança com tesouro direto, eu vou entender que o tesouro direto é melhor, tá? Até você falar de, por exemplo, um fundo que tem uma taxa de administração alta para um fundo que tem uma taxa de administração baixa, tá? Agora, bom, qual que é o primeiro passo, né? Já que a gente está falando de fundações de investimentos, antes de a gente querer pensar no longuíssimo prazo, as aplicações que mais rendem, o que a gente precisa pensar? Só para te dar um gancho final, a gente vai precisar pensar
no nosso fundo de reserva. Porque imagina, você está lá, né, você está dirigindo tranquilamente, de repente você recebe uma ligação que alguém ficou muito doente. Puta, você vai precisar ter uma grana. De repente você recebe uma notícia que pegou fogo na sua casa, sei lá, você não tem seguro, que quebrou alguma coisa importante, que você precisa comprar um terno para um casamento. Alguma coisa aconteceu. Então, o que você precisa ter certeza? Que os imprevistos, eles vão acontecer. Se os imprevistos eles vão acontecer, os imprevistos são previstos, concorda? Então, quem diz que existe imprevisto, já está errado, porque os imprevistos são previstos, né? Óbvio que pode aparecer um cisne negro, mas estou falando de imprevistos como esses que a gente considera imprevistos. É uma batida de carro, é um problema de saúde, é alguma coisa assim. Isso aqui vai acontecer. Então, os imprevistos são previstos. Como a gente sabe que isso vai acontecer, a gente precisa ter um dinheiro guardado, porque é muito mais barato eu me autofinanciar do que eu pegar um dinheiro emprestado, tá? É muito mais barato. E para você ter uma noção, se eu ficar devendo R$ 2.600 em cheque especial, R$ 2.600 em cheque especial, em 5 anos, R$ 2.600 se transforma em R$ 3 milhões em dívida. Por isso que a gente precisa se financiar e não pegar um dinheiro de terceiro, tá bom? Então, na reserva de emergência, o que a gente vai fazer? A gente vai sempre buscar ter pelo menos 6 vezes o meu custo mensal aplicados em uma aplicação de curto prazo, tá? Que eu posso resgatar a qualquer momento, tá bom? Ou se eu for um empreendedor ou profissional autônomo, eu preciso ter 12 meses do meu custo mensal guardados em uma aplicação que eu posso resgatar a qualquer momento, tá bom? Quais são as características então dessa aplicação? Rentabilidade mediana, risco baixíssimo, porque eu não posso correr risco com essa grana, e liquidez altíssima, porque eu preciso resgatar a qualquer momento. Então, exemplo, se eu tenho um gasto mensal de R$5.000, tá? Então, e eu preciso ter pelo menos 6 vezes R$5.000, né? Que vai dar R$30.000 guardados em uma aplicação de curto prazo, como um tesouro direto, né? Um tesouro Selic, alguma coisa assim. O funcionário público ele pode ter de 3 a 6 meses do seu custo mensal, tá bom? Porque existe uma previsibilidade um pouquinho maior. Então, a gente faz isso, esse é o nosso primeiro objetivo. Quando eu atingir esse primeiro objetivo, a gente vai mirar naquele nosso objetivo da liberdade financeira, que é de mais ou menos 300 vezes o capital, tá bom? Show. Pessoal, por que assim, a Ká tá fazendo um resumo agora, a Ká vai postar no Instagram dela o resumo disso tudo, tá bom? Talvez vocês tenham ficado com alguma dúvida. Vou também abrir as perguntas no meu Instagram para eu responder algumas hoje, tá? Vi bastante gente falando sobre alguns assuntos aqui, tá? Inclusive muita gente falou sobre o curso também. Fico feliz de vocês falarem tanto do curso. Para o Tontinho! Então, enfim, pessoal, a frase de hoje que eu vou postar agora no meu feed é a seguinte: trabalhe pelo futuro e não pelo final de semana. Trabalhe pelo futuro e não pelo final de semana. E por que eu falo isso? Porque, amanhã é sábado, caralho. Amanhã é sábado, depois de amanhã é domingo. E vocês têm que estar por aqui. Por aqui. São 21 dias, pessoal, para mudar uma vida. Então, eu espero vocês por aqui. Tá bom? Por aqui. 5 e 6. Puta, Tandy. Eu vou acordar 4h30, como sempre, porque não é uma obrigação acordar de segunda a sexta. Não é uma obrigação acordar 4h30. É um hábito. Um hábito não é obrigação. Se você olhar para isso como um hábito, você vai ter sucesso. Se você olhar para isso como um dever, uma obrigação, que você faz só de segunda a sexta, não vai dar, tá bom? E sabe o que é mais engraçado? Porque eu não quero que isso aconteça, mas se amanhã tiver menos... Putz, Tarantino, me deixa. Se amanhã tiver menos gente do que hoje, eu vou saber que essas pessoas que não vieram, que não estão aqui amanhã, são as pessoas que não estão dispostas a pagar o preço, tá? E o sucesso não aceita isso. O sucesso não aceita isso, tá bom? Pessoal, seguinte, alguns recadinhos. Todo mundo que tira print aqui desse Stories e me marca, me deixa muito feliz, tá? Me deixa muito feliz, me ajuda a realizar meu propósito, ajuda a trazer mais pessoas para o desafio. É um desafio legal, uma coisa do bem, que ajuda as pessoas a se desenvolver, tá bom? E compartilha um pouquinho aqui dos meus conhecimentos que
me trouxeram o sucesso que eu busco, e eu sei que é um sucesso que acaba sendo espelhado para muitas pessoas, tá bom? Vou postar no feed, eu quero que vocês vão lá no feed, que vocês dêem um soquinho, quem participou da live. Então quem participou da live, dá um soquinho, tá bom? Marca a primeira pessoa que vier na sua cabeça que você gostaria que tivesse ouvido esse conteúdo e que participe do desafio, e me dá um feedback, me diga algo que marcou a live de hoje. Isso é muito importante para mim, porque eu passo o dia inteiro pensando de forma estratégica qual conteúdo faria sentido eu colocar para que ao longo dos 21 dias eles todos somados fossem dar uma transformação gigantesca, tá bom? Pessoal, muito obrigado, espero vocês amanhã, e eu deixei pra fuder mesmo os assuntos mais fudidos no final de semana. Então, quem acordou viu, quem não acordou não viu. Show? Tchau, primos. Vou brincar com o Tarantino aqui, que senão o caso vai cair aqui. Bom dia. Não volta a dormir, hein? Levanta a bunda dessa cama aí ou dessa cadeira e vamos trabalhar, vamos malhar, vamos ler. Tchau.